Oi, meu nome é Daniel Gon e eu toco bateria. Sou professor da Universidade Federal de São Carlos, onde atualmente sou coordenador do nosso curso de licenciatura em Educação Musical à distância e fiz minha graduação, um bacharelado na Unicamp. Depois estudei numa escola chamada Drummers Collective, nos Estados Unidos, durante 3 anos. E quando retornei ao Brasil, fiz mestrado e doutorado na USP, estudando educação musical à distância. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o ritmo. É um dos elementos, um dos fundamentos da música. Sempre que a gente vai estudar música, a gente dá muita atenção para a melodia, para a harmonia e para o ritmo, né? Existem outros elementos também, como timbre, a textura dos sons, mas aqui eu vou me centrar no ritmo. Bom, quando a gente vê na orquestra o maestro regendo com a batuta ou o baterista contando para que os outros músicos comecem a tocar, nós estamos estabelecendo um pulso. Quer dizer, o ritmo começa a partir desse pulso. E esse pulso, ele é medido em BPM, em batidas por minuto. Então a gente tem um aparelhinho, um metrônomo, que é conhecido quando a gente tem aquele pêndulo, né? E atualmente é muito comum nos celulares a gente tem os metrônomos eletrônicos. Então, com algo desse tipo aqui, eu tenho, por exemplo, 120 BPM, ou 120 batidas por minuto. Então, eu vou ter 2 batidas a cada segundo. E a gente tem na partitura, muitas vezes, a indicação de quantos BPM a música deve ser tocada, né? Tá marcado lá um numerinho, aquele número indica a quantidade de batidas por minuto que a música deve ser tocada. Bom, se a gente ouvir uma música como essa daqui, do AC/DC, eu estou batendo palma no pulso, né? A gente sente a pulsação da música. E é a partir disso que a gente organiza os nossos ritmos. O tempo da música, né? Essa marcação que a gente faz inicialmente, um detalhe interessante é que a gente tem o tempo e a gente tem o contratempo. Então, se isso aqui que eu estou batendo palma, essa marcação que eu estou fazendo é meu tempo, exatamente o contrário vai ser o contratempo. Ou seja, se eu estou batendo palma aqui, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Sempre que eu estou falando E, é exatamente a metade entre uma batida e a outra. Então isso é o que a gente chama de contratempo. Eu tenho o tempo na batida e o contratempo quando minha mão está aqui em cima, no alto. Então é interessante a gente ver, se eu toco na bateria, por exemplo, com o meu pé marcando o tempo, eu posso tocar o contratempo com minha mão. Assim que a gente começa a organizar o tempo. A gente pode ter tempos divididos em 2 ou em 3 partes. E dessa forma criamos ritmos binários ou ternários. Então, se eu tenho essa pulsação, né, esse tempo, e eu divido em 2 partes, eu vou ter o seguinte. Em 3 partes, eu teria o seguinte. E, obviamente, a gente pode ter desdobramentos disso, né? O que eu dividi em 2, eu posso dividir em 4, e depois em 8, etc. O que eu dividi em 3, eu posso dividir em 6, e etc. Então, a partir disso, a gente já começa a entender alguns dos ritmos que escutamos. Por exemplo, se eu toco esse ritmo aqui de rock,
se você analisar, eu estou fazendo o seguinte, ó. Então, se você observar essa minha mão que está fazendo uma subdivisão do tempo, é um ritmo binário, porque eu estou dividindo em duas partes. Agora, se eu tocar esse ritmo aqui, ó, novamente, se você observar e manter a atenção na subdivisão que eu estou fazendo aqui com minha mão direita, você vai ver que é um ritmo ternário, porque eu estou dividindo o tempo em três partes. Bom, então a gente começa a entender que música e matemática têm uma relação muito intensa, né? Todos esses ritmos podem ser analisados matematicamente. E a gente tem uma sobreposição de ritmos sempre. Em qualquer grupo, né, com vários músicos tocando, o padrão, o normal é que os músicos toquem a partir de um mesmo pulso. Existem músicas contemporâneas em que cada um toca num tempo diferente, mas normalmente, principalmente quando a gente tem a nossa orquestra ali, a gente vê o maestro e o maestro está regendo, né, a partir de uma grade que a gente chama. Ele tem lá a partitura de todos os instrumentos, estão alinhados lá os instrumentos e ele consegue ver o que cada um está tocando e todos estão respeitando um mesmo pulso, um mesmo andamento. É outra palavra que a gente utiliza para o tempo que está estabelecido para a música. Bom, eu disse que música tem muito a ver com matemática e de fato tem. Historicamente, a gente poderia falar bastante sobre essa relação de música e matemática, mas ao mesmo tempo música é sentimento. Quer dizer, você nunca vai ter dois bateristas tocando o mesmo ritmo exatamente da mesma forma. Ou qualquer outro instrumento, sempre a pessoa vai colocar o que está dentro, né, a sua musicalidade, a sua forma de expressar a música. Afinal, a arte não é uma ciência exata. E essa é uma discussão interessante, porque hoje a música se faz por meios digitais. Então, de fato, tudo pode ser transformado em números, né? Nos zeros e uns do digital. As frequências, os ritmos podem ser analisados, mas como nós organizamos e combinamos esses ritmos, isso não é uma ciência exata. Aí que entra a arte, né? Então, um exemplo muito claro disso é quando a gente pensa nos ritmos brasileiros. Se eu tiver um determinado pulso, um tempo, e eu dividir em 4 partes iguais, eu teria matematicamente 25% para cada uma dessas partes, né? Então, se eu tiver uma coisa assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu estou estabelecendo um pulso e estou dividindo esse pulso, esse andamento, em 4 partes iguais. Mas quando a gente escuta muitos ritmos brasileiros, a gente percebe que, embora esteja com uma divisão de 4 partes, essas partes se movimentam, elas vão, o que alguns pesquisadores chamam de rede flexível do ritmo. O ritmo vai um pouco para frente, um pouco para trás, né? Então, quando a gente escuta algo como algo assim, maracatu, ou quer dizer, qualquer ritmo brasileiro, seja o samba, o maracatu, o baião, a gente vai ver divisões ali que são complexas, né? Elas não respeitam a matemática e é muito difícil colocar na partitura. A gente tem exatamente como esse ritmo está organizado ali. E um último detalhe sobre o ritmo. Muitas vezes a gente escuta falar do ritmo de rock ou ritmo de samba. Quer dizer, na verdade,
o termo correto seria gênero musical, né? O gênero do rock, o gênero do samba. O ritmo é como nós organizamos os elementos da música. Bom, eu sou Daniel Gon, eu toco bateria na Orquestra Rock e esse é o projeto Escola Arte do Bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo episódio.